aquilo que nós iniciamos na semana passada, no estudo que nós iniciamos na semana passada. Esse mês a gente iniciou uma nova série chamada O Poder da Semente, e nós aprendemos que Jesus, ele é a semente que Deus enviou à terra. Jesus, ele veio como o próprio Deus, sendo Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, para fazer aquilo que eu e você nunca poderíamos fazer, para conquistar aquilo que eu e você nunca poderíamos conquistar, para realizar uma obra que jamais na história da humanidade se ouviu falar. Somente Jesus poderia fazer essa obra, amém? E essa obra foi o quê? Uma troca de natureza. Diga assim comigo: troca de natureza. Por causa do pecado na humanidade, a terra, ela era injusta. A terra não podia mais produzir segundo a espécie da semente que era semeada, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas Jesus, ele vem e ele muda essa situação. Jesus, ele muda essa realidade. E com a vinda de Jesus, ele traz então a justiça de Deus. Diga assim comigo: justiça de Deus. Somente na justiça de Deus é que a semente da palavra, a semente celestial, pode frutificar. Somente onde tem justiça, a palavra, ela é viva, a palavra brota, a palavra nasce. Então Jesus, ele veio para resolver esse problema. Agora eu te pergunto: Jesus, ele resolveu ou não resolveu? Você acha que a obra de Jesus, ela foi ou não foi eficiente? Foi ou não foi eficaz? Então, se Jesus, ele fez aquilo que ele disse que ele vinha fazer, isso significa que não existe mais nada que eu e você possamos fazer para mudar essa situação. Algumas pessoas dizem assim: poxa, Gabriel, eu já cometi tantos pecados na minha vida, eu já fiz tanta coisa errada, e agora parece que nada dá certo. Parece que todas as sementes que caem aqui na minha vida não frutificam porque eu fiz muitas coisas erradas. Mas, meus amados, eu tenho uma boa nova para te dizer: não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer para merecer ou não merecer, tem a ver com aquilo que Jesus fez para tornar você em boa terra. Põe a mão no seu coração, diga assim comigo: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, por isso sou terra boa. A semente que cai aqui frutifica, nasce, cresce, germina, amém? Isso é assim. Todos nós aqui que já participamos da Domo, nos deparamos com essa linda árvore aqui à minha esquerda, né? Que quando nós colocamos ela aqui, tinha muitas folhas. E há mais ou menos um mês e meio atrás, caiu tudo. Na verdade, sobraram apenas umas 3 folhinhas ali. Você se lembra disso? Quem é que se lembra disso? E daí a gente olhou e falou: meu Deus, e agora? E daí até o pessoal ficou questionando: tá, será que a gente tira do púlpito ou não, né? Porque agora ela está feia. Mas quantos aqui entendem que a beleza da árvore não está naquilo que ela produz, mas está na essência da sua semente, está na essência de quem ela é? Porque folhas e frutos vêm e vão, as estações passam, mas a identidade de quem ela é não muda. Assim também acontece comigo e com você, meu amado. Diga assim comigo: eu estou em Cristo Jesus. As estações passam, mas a palavra de Deus permanece. Não importa a turbulência que você esteja vivendo na sua vida, não importa se as folhas caíram, não importa se não tem frutos aparentes, a identidade de quem você é em Cristo Jesus permanece na palavra de Deus. E porque eu e você fazemos parte de Cristo Jesus, certamente frutificará. Cutuca o seu irmão aí do lado da sua irmã e pergunta assim: o que tem maior valor? O fruto ou a semente? Vai, pergunta para o outro aí, para um, para o outro. O que tem maior valor? O fruto ou a semente? Nós aprendemos na semana passada que com certeza a semente tem maior valor. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Esse ditado brasileiro. A gente sabe que pela palavra de Deus, o que veio primeiro? A semente. Deus, ele separou a terra seca e ele disse. Diga comigo: Deus disse. Então, como que Deus semeia? Deus semeia dizendo. Deus semeia declarando. Como que eu e você semeamos? Declarando a palavra de Deus.
Quando eu e você declaramos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa realidade, nós estamos semeando. Amém, meus amados? E essa semente não tem a ver com pensamento positivo, não tem a ver com a opinião de pessoas, mas tem a ver com uma palavra que permanece para sempre. Essa palavra é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje então nós vamos continuar aprendendo sobre o que aprendemos na semana passada. Isso foi só uma revisão, daquilo que foi ministrado na semana passada. E eu gostaria de ler esse versículo e depois orar com você, amém? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, amém. Pai Celestial, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos por este corpo, pelas pessoas, pelas vidas, porque somente em Ti, Cristo Jesus, é que nós podemos desfrutar de plenitude, de abundância. É somente na igreja que nós recebemos algo mais profundo, algo de maior intimidade, de maior autoridade, porque Jesus sobre essa terra fala sobre o seu corpo, fala sobre a sua noiva, fala sobre a sua igreja. Por isso nessa manhã, nós estamos aqui abertos para receber daquilo que o Teu Espírito Santo irá ministrar ao nosso coração. Nós estamos abertos para receber da Tua palavra, Deus. Nós estamos abertos para receber da Tua semente, porque sabemos que certamente ela irá dar frutos na nossa vida, certamente ela irá germinar, ela irá crescer. Por isso agora, Espírito Santo, nós dizemos que você tem total liberdade no nosso meio. Passeia aqui, ministra as nossas vidas, ministra os corações, que não sejam palavras humanas, mas que seja a palavra do seu coração, que seja o fluir da tua presença, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então nós sabemos que a semente enviada por Deus Pai, ela é Jesus. Sempre quando nós falamos de semente, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando sobre Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, que desde o princípio estava com o Pai. Jesus é a semente de Deus para a terra. Então Deus, quando Ele vai plantar, quando Ele vai germinar, quando Ele vai criar, Ele escolhe Jesus para ser essa semente, e Ele envia Jesus. Então aqui em João 3,16 diz que, porque Deus tanto amou o mundo, é que Ele entregou Jesus, é que Ele deu Jesus, porque Deus tanto amou o mundo, porque o Pai tanto amou o mundo, foi que Ele decidiu semear. Toda semeadura que é feita, ela provém do amor. Toda semeadura que é feita pelo nosso Pai, provém do amor. Será que alguém pode fechar a porta de vidro, fazendo favor, só para que os irmãos não se distraiam com esse barulho? Obrigado. Então, toda semente que vem do Pai Celestial, ela vem a partir do amor, ou seja, ela não vem de um egoísmo. Deus Pai, Ele nunca semeia com um pensamento de egoísmo. Quantos aqui alguma vez já semearam algo na vida de alguém, ou até mesmo na igreja, por egoísmo? Você pensou assim: ah não, eu vou ofertar porque se eu der dinheiro Deus vai me dar em troca. Não levante a mão. Não levante a mão. Mas quantos aqui já não pensaram assim: não, eu vou dar uma oferta para que as janelas do céu se abram e eu possa receber? Quantos aqui acharam que podiam manipular Deus? Quantos aqui achavam que Deus estava à venda? Que por meio daquilo que você pode dar para Ele, Ele irá fazer coisas a seu favor? Não é dessa maneira que Deus funciona, porque tudo aquilo que Deus faz provém do amor, e o amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele nunca dá alguma coisa buscando algo em troca. Então quando Deus ele semeia Jesus, Ele está semeando Jesus com amor. Tudo aquilo que eu e você semearmos precisa partir do amor. Assim como nosso Pai é, nós somos. Todas as ações que fazemos, todas as palavras que lançamos sobre essa terra, que são sementes, não são sementes lançadas a partir do egoísmo, porque queremos obter algo, porque queremos o nosso próprio benefício. Mas tudo aquilo que nós semeamos na palavra de Deus,
é para que o reino de Deus cresça, é para que vidas sejam abençoadas, é para que vidas sejam salvas. Então todas as vezes que você declara: Deus, eu declaro, assim como está na sua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu declaro que o meu casamento é um casamento santo, a minha família é uma família santa, eu declaro restauração sobre a minha família. Todas as vezes que você declara isso, você não está pensando assim: ah não, porque eu não aguento mais ouvir gritaria, eu não aguento mais, eu quero que as coisas se resolvam. Não é por causa disso, mas é para que Deus seja glorificado na sua família, é para que Deus seja glorificado na sua vida, para que vidas sejam salvas por meio da sua família. Quantos aqui estão entendendo? Tudo que fazemos provém do amor, amém? Assim como nosso Pai, que lançou sementes sobre a terra, partindo do amor, amém? Então assim foi o nosso Pai Celestial. Então diga assim comigo: Jesus não veio para condenar, mas Jesus veio para dar vida. Você não joga uma semente na terra para matar os bichos, para matar as pragas. Você joga uma semente para que ela germine, nasça, cresça, certo? Certo? O inseticida tem função de matar os bichos, mas a semente não tem essa função. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. A palavra de Deus, ela não é condenação. A palavra de Deus não é semente de condenação, mas de salvação. Por isso, não use a Bíblia para condenar pessoas. Isso não é Jesus. Quando você pega a Bíblia e você usa aquilo ali para ferir o seu irmão, para dizer: olha, você está errado, você está isso, você está aquilo, aquilo ali não é semente vinda do Pai. Meus amados, sempre quando você vem aqui escutar uma palavra na igreja, quando você vai a um grupo familiar, ou escutar o irmão compartilhar a palavra, a irmã compartilhar a palavra, você não pode sair dali condenado. Se aquilo que você ouve da palavra de Deus tem te trazido condenação e culpa, deixa eu te falar uma coisa: isso não é Jesus, isso não é a palavra de Deus, isso daí é outra coisa, mas não é Jesus. Porque Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Então a palavra de Deus, ela sempre traz salvação, ela sempre traz esperança, ela sempre traz justiça, ela sempre traz edificação. É mais ou menos assim: um inseticida, ele vem para destruir ou para construir? Uma semente vem para construir ou para destruir? É simples. Jesus, ele não vem para destruir vidas, mas ele vem para edificar vidas. O que muitas pessoas confundem é que quando uma semente ela cai na terra, e essa semente, ela, por ser muito poderosa, ela se torna em uma árvore, ela se torna em folhas, ela se torna em frutos, significa que automaticamente todas aquelas pragas que tem ali não foram suficientes, não foram capazes para destruir aquela árvore. Você entende que na vida, a vida tem poder superior do que a morte? A vida que está em Cristo tem poder superior do que a morte. Então, quando a semente se garante, ela não precisa vir com o objetivo de destruir, porque a própria vida que está nela já destrói os poderes, já destrói o mal, já destrói aquilo que vem para frustrar, para roubar. A semente de Cristo Jesus é suficiente. Então o propósito da semente não é causar morte. A palavra de Deus não tem um efeito condenatório, não atribui culpa. Jesus não vem para erradicar o mal do mundo, mas vem para trazer vida. Muitas pessoas se perguntam: tá, se Jesus realmente veio, se a palavra de Deus é verdadeiramente a verdade, por que a gente ainda vê injustiça no mundo? Por que a gente ainda vê pessoas fazendo mal? Certo? Você já ouviu isso? Quantos aqui já ouviram isso? Por que tem tantas crianças sofrendo? Está aí. Jesus, ele veio para trazer vida. Jesus, ele veio para trazer salvação para todo aquele que
crê. Jesus ele não vem para roubar a sua escolha. Jesus ele não vem para descer goela abaixo a vontade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não. Ele vem aqui para trazer uma possibilidade, para trazer uma oportunidade. Cutuca o seu irmão, diga assim: hoje o Espírito Santo está te oportunizando. Cutuca a outra pessoa agora, vira para quem está atrás de você e diga: hoje o Espírito Santo está te dando uma oportunidade. Meu amado, onde há vida não há morte. Onde há vida não há morte. Onde há um rio não há sequidão. A sua vida não foi feita para viver miséria. Você não foi gerado do Espírito para permanecer onde você está. Você não foi gerado do Espírito para permanecer em sequidão. Se existe alguma área da sua vida que tem morte, que tem sequidão, Deus quer trazer vida nessa área. O Espírito Santo quer vivificar essa área. Aleluia! Porque onde o rio passa, ele traz vida. Por onde Jesus passa, ele deixa um rastro de vida. Não tem como Jesus passar e não transformar tristeza em alegria. Não transformar inquietação e preocupação em paz. Não tem. Não tem. Porque a vida ela é superior. Existe um poder que está em Cristo. E eu e você precisamos conhecer esse poder. A realidade é que muitos de nós como cristãos acabamos não desfrutando do poder de Deus porque desconhecemos do poder da semente. Por não conhecermos o poder que a semente tem, não desfrutamos do poder dessa semente. Não convidamos esse poder para visitar todas as áreas da nossa vida. Pense que a sua alma é como uma mansão, cheia de quartos. Cheia de quartos. Quantos aqui já receberam alguma visita em casa de última hora? Nós que moramos aqui em Floripa, né? Isso daí geralmente acontece. Os parentes falam: ó, tô indo pra praia. De repente chega ali, né? É ou não é? Não é? Não é assim que acontece? E daí o que você faz quando vem uma visita em cima da hora que não avisou? Você não limpou a casa. Daí o que você faz? Você limpa a sala, você limpa a cozinha e você soca tudo num quarto, né? O quartinho da bagunça. E você soca tudo ali, depois você fala: depois eu arrumo, né? Para quem mora em apartamento, então, o negócio parece que multiplica, né? Sabe, meu amado, nós precisamos abrir todos os quartos da nossa alma para o Espírito Santo. Todos. Ele quer trazer vida em todas as áreas da sua vida. Existem alguns quartos escuros que nós fechamos a porta, trancamos e deixamos ali. Ele quer limpar todos os quartos. Ele quer trazer vida em todos os quartos. Ele quer que você frutifique em todos os quartos. Sabe? Existem algumas pessoas que às vezes você olha e você fala: nossa, essa pessoa, olha só isso, aquilo outro. E de repente tem uma área da vida ali que ela não mostra para ninguém, mas que aquilo ali está infrutífero. Eu e você não fomos gerados por Deus para carregar esse peso de escassez, de miséria, de falta. Não. Eu e você somos abundantes. Eu e você temos uma palavra sobre as nossas vidas. Eu e você temos Jesus plantado na justiça em nosso coração. Ele irá frutificar. Ele irá frutificar. Então o poder da semente, diga assim comigo: o poder da semente, diga mais forte: o poder da semente é o poder da ressurreição. O que é maior que a vida? A morte. Certo? A morte é maior que a vida. A morte mata a vida. Eu tenho algo vivo. Morreu, significa que a morte, ela sobrepuja a vida. A morte é mais poderosa do que a vida. Agora, o que é mais poderoso do que a morte? A ressurreição.
A ressurreição vence a morte. Se Jesus viesse apenas para dizer, João 3,16, sem o final, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, significa que a gente estava perdido. Fique incompleto. Fique incompleto. Por quê? Tá, ele pagou pelo meu pecado, só que e se amanhã, né? O que vai acontecer amanhã? Eu vou morrer? Acabou? E aí? Mas não, ele diz, não pereça e tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela é diferente da vida. A vida eterna, ela só está na ressurreição. Jesus, ele vem para nos dar ressurreição. Porque a ressurreição é maior que a morte. Passaremos pela morte, mas viveremos. Por quê? Porque temos o poder da ressurreição. Então, o poder da ressurreição, ele é maior. Você só encontrará o poder da ressurreição em Cristo. Não existe nenhuma outra semente no mundo que carregue o potencial de ressurreição. Não existe nada, você pode receber qualquer outra semente que não seja Jesus, não tem potencial de ressurreição. Filipenses 3, 8, 10 diz assim, mais do que isso, compreendo que tudo é completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Meus amados, eu e você precisamos conhecer Cristo, mas também precisamos conhecer o poder que há em Cristo. Porque se eu e você conhecemos a semente, mas não conhecemos o potencial que essa semente carrega, muitas vezes não estamos desfrutando do potencial que há em Cristo. E qual é o potencial que há em Cristo? O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Existem algumas coisas na nossa vida que passarão pela morte, mas em Cristo nós temos o poder da ressurreição. Existem algumas coisas que passarão pela morte, mas em Cristo temos o poder da ressurreição. Quando não conhecemos a Jesus, não atribuímos valor a Ele. Se conhecemos Jesus apenas de ouvir falar, se conhecemos Cristo apenas por aquilo que outros têm nos falado, nós não conhecemos o poder que há em Cristo. Mas se eu e você nos relacionamos com quem Cristo é, então nós passamos a experimentar deste poder. Quantos aqui gostam de sushi, gostam de sashimi, gostam de peixe cru, já comeram isso? Quantos aqui se lembram que alguns anos atrás, se você for lembrar, há mais ou menos uns 20 anos atrás, isso não era comum no Brasil. A comida oriental, nós não estávamos familiarizados com ela. Portanto, muitos de nós, quando olhávamos para aquilo, às vezes até tínhamos um certo nojo. Você olhava para aquilo e você falava, nossa, não, meu Deus, que coisa ruim, que é isso, que diferente. Mas por que nós tínhamos essa reação? Porque nós não conhecíamos. A partir do momento que você passa a conhecer, e você passa a experimentar, e você passa a se envolver com a realidade daquilo ali, você passa a ter vontade de comer sushi, ter vontade de comer sashimi. Você desenvolve um gosto por aquilo, a ponto de aquilo te dar vontade, te despertar vontade. Assim também é com o nosso Jesus Cristo. Muitos cristãos têm ouvido falar da semente, mas não se relacionam com a semente. Muitos cristãos dizem assim, não, eu sei que tem Jesus, mas também tem isso, também tem aquilo.
E quando nós achamos que Jesus é apenas mais um personagem bíblico, quando eu e você nos relacionamos com Cristo como se Ele fosse alguém como Moisés, Elias, Davi, é apenas mais um na palavra, nós não estamos experimentando do poder que há nele. Nós não estamos de fato nos deliciando, desfrutando tudo que há em Cristo Jesus. E por isso continuamos ainda com quartos escuros na nossa alma. Continuamos com áreas da nossa vida que tem escassez, que não tem fruto. E achamos que essas áreas que não estão se desenvolvendo precisam de outros recursos para se desenvolver. Eu vou fazer um curso disso, eu vou fazer um curso daquilo, eu vou buscar ajuda profissional nisso, eu vou buscar ajuda profissional naquilo. Mas entenda, meu amado, em Cristo Jesus está a resposta para tudo. Em Cristo Jesus está o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição, ele tem um potencial sobrenatural de frutificação de vida sobre as nossas vidas. Ao conhecer a semente que se chama Palavra de Deus, Jesus, damos lugar em nossa vida para que o poder dessa semente seja manifestado. Muitos têm a Bíblia, até praticam a leitura, mas não conhecem o poder que nela contém. O poder está dentro de Jesus Cristo. O poder da semente está por fora da semente. O poder da semente está em você olhar para ela e falar, nossa, que semente poderosa. Não, o poder da semente está dentro dela. O poder da semente está dentro dela. Para que eu e você experimentemos desse poder, nós precisamos nos relacionar com essa semente. O poder da semente está dentro dela. Jesus é a própria semente enviada à terra. A vida em Cristo acontece pelo poder da ressurreição. Então esses dias nós estávamos estudando aqui na escola. E algo muito interessante da teologia é que geralmente quando você tem um argumento que tenta derrubar a palavra de Deus, a Bíblia, ele está atrelado a Jesus. Porque se você enfraquece quem Jesus é, você enfraquece quem Deus é. Se você coloca dúvida sobre quem Jesus é, certamente você terá dúvida na Bíblia, na palavra de Deus, sobre o que é e o que não é. E daí você vai ter muitas pessoas dizendo, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você tem a sua verdade, mas a minha verdade é essa. Só que, meus amados, verdade não se relativiza. Não existe, eu acho que isso é verdade, você acha que isso é verdade. Não tem, isso não existe. Ou é ou não é. A verdade é a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Não existe nenhuma outra verdade fora de Cristo. Mas por que existem muitas pessoas relativizando? Porque enfraquecem quem Jesus é. Então, quando eu diminuo quem Jesus é, por exemplo, quando teologicamente eu digo, não, Jesus, ele foi apenas 50% Deus, 50% homem. Eu estou diminuindo a pessoa de Cristo. E ao diminuir a pessoa de Cristo, o que eu faço? Eu abro espaço para questionamentos, para dúvidas. Será mesmo que ele cumpriu aquilo que ele veio fazer? Será mesmo que ele foi Deus aqui na terra? Ou será que ele foi só homem? Ou será que ele foi só Deus e não era homem? E esses questionamentos eles começam a entrar e automaticamente, mas Jesus, aqui na terra, ele foi Deus. Ele foi 100% Deus. O Deus que se esvaziou dos seus atributos independentes, do exercício dos seus atributos independentes, para se tornar carne, para encarnar, para se tornar o quê? 100% homem. E na sua humanidade completa, ele cumpriu aquilo que ele precisava cumprir. Ele foi quem ele disse que era. Ele fez aquilo que ele disse que ele veio fazer.
E você sabe por que que ele pode ser Deus? Por que que Jesus ele foi Deus aqui na terra? Porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não seria Deus. O que que valida a pessoa de Jesus como Deus na terra? A ressurreição, a natureza divina dele, porque ele tinha o Espírito de Deus, por isso a morte não pôde segurar ele. Meu amado, o mesmo Espírito que estava em Jesus, habita em nós. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, agora habita em você. Ele te valida, ele te sela, ele te garante. João 11:25, esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição. Por que que Jesus ele pode afirmar: eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por que ele pode fazer essa afirmação? Porque mesmo que a morte venha e tome a vida, ele tem o poder da ressurreição. Por isso ele pode viver uma vida eterna. Meu amado, a mesma realidade que estava sobre Jesus, agora está sobre mim e sobre você. Ainda que eu e você morramos, viveremos, porque estamos nele, porque esse poder da ressurreição está em nós. Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim: não, Gabriel, isso daqui na minha vida morreu, isso daqui não tem mais jeito. Tem, porque o poder da ressurreição habita em você. O poder da ressurreição habita em você, e não há nada que o inimigo possa fazer para roubar isso. Não há nada que o inimigo possa fazer para destruir isso. Por mais que você olhe para você, você diga assim: não, mas eu errei, eu tomei decisões erradas, eu fracassei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi minha culpa. Eu sei, está tudo certo. Mesmo assim, o poder da ressurreição habita em você. Mesmo assim, o poder da ressurreição habita em você. Então, a morte, ela tem uma tentativa. E a tentativa da morte é sempre de jogar laços. Quando a pessoa é ímpia, a morte, ela joga laços nessa pessoa, para que ela não tenha nem uma escolha, é um escravo. Agora, quando existe um justo, a morte, ela vai tentar jogar laços. E por que a morte, ela tenta jogar laços em nós? Para tentar nos paralisar, para tentar nos atrasar. Mas o motivo real mesmo que a morte joga laços em nós, é para que eu e você não desfrutemos do poder da ressurreição, para que na nossa vida não manifeste a realidade do céu. Então a morte, ela usa cordas que prendem os justos, para que não desfrutem do poder da ressurreição. Vejamos a história aqui de Jairo, no Novo Testamento, onde a filha de Jairo estava acometida de um mal, aonde a morte estava usando de um laço de enfermidade para paralisar a vida de Jairo. Mas aqui um pouco mais profundo, para paralisar Jesus. Nós vemos que o intento da morte na filha de Jairo não era Jairo e sua família, mas era Jesus. Era enfraquecer Jesus. Vamos ler aqui essa passagem. Jesus ainda falava quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: "Ih, Jairo, esquece, tua filha já está morta." O primeiro laço que o diabo usa contra as nossas vidas é uma mentira bem contada, dizendo: "Ih, desiste, meu irmão, isso daí já foi para o espaço." Não, a tua família, desiste, nem creia mais por isso. A tua empresa, desiste. As tuas finanças, desiste. Você já fracassou, você nunca vai dar certo. O diabo, ele sempre vai vir com uma semente de mentira, plantando na nossa alma, para que eu e você achemos que esse laço é mais forte. E daí ele diz: a tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, olha só, quem que ouviu a notícia? Jesus estava ouvindo. A morte não falou aquilo ali para Jairo, falou para Jesus. A morte queria que Jesus ouvisse. A morte queria que Jesus fosse enfraquecido,
naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava pregando. Mas quando Jesus ele ouve essa notícia, quando Jesus ele escuta aquilo que a morte está dizendo, Jesus declara para Jairo: não tenha medo, tão somente crê, ela será salva. Meus amados, não importa a voz que a morte tem declarado, não importa a palavra que a morte tem usado para lacear a sua vida, você não dá ouvidos para ela, você não dá ouvidos para ela. E o que você declara? A palavra de Deus. A morte vai dizer: você tem escassez na sua vida, você vai dizer: não, tem abundância sobre a minha vida. A morte vai dizer: você tem separação sobre a sua vida, você não, tem união sobre a minha vida. A morte vai dizer: você foi roubado, não tem mais jeito. Não, tem restituição sobre a minha vida. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que a palavra de Deus contém, tudo aquilo que está na semente chamada Jesus Cristo, nós temos o sim e nós temos o amém. Por isso nós podemos crer, por isso nós podemos proclamar. Nenhum laço da morte tem poder sobre as nossas vidas. Então Jesus ele diz assim: vamos lá. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e lamentavam diante dela. E Jesus, diante disso, encorajou: não chorem, não pranteis. Olha só, mais um laço. Qual que é mais um laço que a morte usa para tentar nos prender? Para tentar nos prender. Gente, vamos lá. A filha do cara morreu. A filha do cara morreu. Os parentes estão chorando pela menina. Pensa assim, são tios, tias, avós, são pessoas contratadas para fazer o ato fúnebre, né, da cultura judaica. É um monte de gente lamentando pela vida daquela menina. Um outro laço que a morte usa são pessoas muito próximas de nós. Pessoas que nos amam, pessoas que se relacionam conosco, talvez até mesmo pessoas cristãs, que têm a revelação de Jesus Cristo, mas que são usadas pela voz da morte, para tentar nos prender em um lugar de não usufruir do poder da ressurreição. E sabe o que a gente tem que fazer? Com muito respeito dizer: para de chorar, para de falar, para de dar sua opinião. Eu não preciso da sua opinião. A sua opinião não vai, você só está afirmando uma realidade mentirosa. Eu não preciso ouvir o que você tem para falar. Eu preciso ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer a meu respeito. Eu preciso ouvir aquilo que é a semente do Pai Celestial. Eu preciso me apegar àquilo que Deus diz a meu respeito. Então Jesus nessa hora ele diz: parem de chorar, ela não está morta, mas dorme. Você imagina você dizer isso para uma avó, né? Uma avó que está ali chorando pela sua neta. Você fala: a senhora pode parar de chorar? Porque ela não está morta, mas dorme. Imagina a avó ouvindo isso. Quê? Né? Daí a avó já se ofende ali. Quê? Você está me impedindo de chorar pela minha neta? Né? Sei lá. A briga que Jesus está querendo comprar aqui. Mas Jesus ele escolhe ficar com a palavra. Ele escolhe ficar com a verdade. Jesus escolhe ficar com o poder da ressurreição. Jesus sabia o poder que a palavra tinha, e ele escolheu permanecer com o poder da palavra, e não com os laços da morte. E Jesus, ele declara: ela só dorme, ela só dorme. E muitos zombavam deles. Olha só, o terceiro laço que vem sobre as nossas vidas é um laço de zombaria. O que é a zombaria? É um desencorajamento, é um desfavor. É um desfavor para você. Quantos aqui tem a semente de Cristo Jesus aí? Quantos aí tem uma palavra sobre a sua vida? Quantos aí tem uma palavra sobre o seu negócio? Quantos aí tem uma palavra sobre a sua família? Quantos aí tem uma palavra sobre a sua vida pessoal? Amém? Então,
vai vir vozes de zombaria, para tentar diminuir aquilo que está aí dentro, para tentar te desencorajar. Isso não vem de Deus. E esses laços, eles vêm apenas para matar o poder da ressurreição. Sabe o que a gente tem que fazer com eles? Nada. Ignorar. Jesus ignorou. Você tem que ignorar. Não significa que você está sendo arrogante. Significa que você não está dando ouvidos para aquilo ali. Ignore. Ouça a opinião, né? Ouça no sentido assim, seja respeitoso, né? A pessoa está dizendo ali, você está ali ouvindo, mas na sua cabeça você está, eu não recebo nada disso que está sendo falado. Porque isso daí não vem de Deus. Isso daí vem de um lugar que eu já sei do que é. Isso é um laço. Isso daí é um laço. Chuta que é laço. Entretanto, Jesus tomou pela mão, em voz alta ordenou: menina, levanta-te. E imediatamente o espírito dela retornou. E imediatamente o espírito dela retornou. E no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que dessem algo para comer. Amém? Laços da morte. O que são laços da morte? Os laços da morte são toda a fortaleza que se estabelece contra a natureza de um filho amado do Pai. Tudo aquilo que vem para questionar que você é um filho amado do Pai, uma filha amada do Pai, é um laço de morte. Tudo aquilo que vem para te prender e para te tirar de um pensamento de intrepidez, de ousadia, de caminho certo, isso daí não vem do Pai. A dúvida, a incredulidade vem de um laço de morte. Olha só o versículo de Atos capítulo 2, versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os... Olha só ali, contudo Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços porque era impossível que a morte o retivesse. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, é impossível que a morte te segure. Vira para outra pessoa e diga assim, é impossível que a morte te segure. Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte. O que acontece com a ressurreição? Acontece que quando você ressuscita, os laços da morte são rompidos. Agora eu te pergunto, Cristo já não ressuscitou? Cristo já não ressuscitou? E nós ressuscitamos com Cristo. Então os laços da morte já estão rompidos sobre a sua vida, meu irmão. Os laços da morte não têm mais validade sobre a sua vida, meu irmão. Tudo aquilo que o diabo ele tenta amarrar já foi quebrado em Jesus Cristo. Você pode declarar, você pode ser ousado em dizer, diabo, aqui na minha vida não, esse laço na minha vida não, tudo aquilo que você está tentando me prender na minha vida não, eu não aceito isso, isso não me pertence. Isso não faz parte daquilo que Jesus Cristo conquistou para mim. Em Cristo os laços da morte são rompidos. Na história de Sansão, vemos um homem escolhido por Deus para ser o juiz do povo de Israel. Quantos aqui já ouviram a história de Sansão? Levante sua mão se você já ouviu a história de Sansão, só para eu me familiarizar. Amém. Então Sansão foi um homem que desde criança, muito forte, Deus ele colocou um poder na vida de Sansão, um poder sobrenatural, capaz de derrotar exércitos, um homem cuja força ia além, não havia nenhum homem na terra igual Sansão. Sua função principal era destronar inimigos de Deus, e para isso ele havia recebido uma força extraordinária, sobrenatural, que superava qualquer homem na terra. Muitos reis e exércitos e fortalezas inimigas foram derrotados através da vida de Sansão. Então ele conhece uma mulher chamada Dalila. E essa mulher ela vem para tentar o quê? Enlacear a vida de Sansão. Dalila ela vem com uma função de enganar. Ela vem com uma função de tentar prender ele. Ela vem com uma função de tentar acorrentar a Sansão. E ela usa de sua sensualidade. A sensualidade fala sobre uma ilusão. A sensualidade fala sobre um engano.
A sensualidade fala sobre um instrumento usado para nos enganar. O diabo também, ele vem com isso, ele vem para tentar nos enganar. O laço da morte vem para tentar nos enganar de quem nós somos, enganar da nossa natureza em Cristo Jesus. Mas diga assim comigo: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Então Dalila, ela vem ali para tentar com as propostas, e através de laços, com o único objetivo de descobrir o ponto fraco de Sansão, para que ele pudesse ser derrotado. O objetivo de Dalila era derrotar a Sansão. Agora eu te pergunto, de onde vinha o poder de Sansão? De onde vinha o poder de Sansão? Não estou ouvindo, fala mais alto. De onde vinha o poder de Sansão? Muitos poderiam dizer, do cabelo, né? E Dalila achou que vinha do cabelo, mas o poder de Sansão não vinha do cabelo. Juízes 16, 20 e 21. Então Dalila chamou Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono profundo, disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Por que Sansão perde a força? Porque o Senhor se retirou dele. Não era porque o cabelo cortou, é porque o Senhor estava em Sansão. É porque Sansão tinha o poder da ressurreição, o mesmo poder, o Espírito Santo de Deus. Só que daí o Senhor se retira dele, e ao se retirar dele, ele perde a sua força, ele perde a sua intrepidez, ele perde a sua ousadia. E Dalila, ela vem com esses laços para tentar. Mas a gente sabe o final da história. Sansão, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E a gente sabe que no final Sansão, ele derrota mais inimigos, mais governantes, mais autoridades de uma só vez, como nunca antes. Ele destrona esses inimigos. Assim também em Cristo. A morte tentou segurar Jesus, a morte tentou lacear Jesus, a morte tentou fazer ali um esquema e achou que matando o Santo dos Santos, ela iria segurar Jesus. Mas não. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o poder da ressurreição, e ao matar Jesus, o que aconteceu? Ressuscitou. A ressurreição. E com a ressurreição, milhares e milhões e bilhões de almas, juntamente com ele. A morte perdeu o seu lugar, a morte perdeu o seu reinado, a morte foi destronada, foi destruída. Eu e você temos o mesmo poder de Cristo, meu irmão. Eu e você temos o mesmo poder que Cristo Jesus tinha. A única fonte de poder que pode derrotar os inimigos vem do Senhor. Meu amado, não importa o inimigo que você esteja enxergando na sua frente, não importa a muralha, não importa o que você acha que seja inimigo na sua vida, o poder de Deus está aí em você, ele habita em você. Sabe o que vai acontecer hoje aqui? Nós vamos orar. Esse é um dia muito profético, e hoje você foi escolhido a dedo para estar aqui nessa reunião, porque hoje é o dia que os inimigos, esses laços que o inimigo tem tentado prender a sua vida, esses laços que o inimigo tem tentado prender a sua alma, eu não sei o que é, talvez na enfermidade, talvez em pensamentos, talvez em questões de relacionamento, eu não sei o que é. Hoje esses laços serão quebrados, porque esses laços, eles não têm poder sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, o poder da ressurreição é maior. 1 Coríntios 6,14, pois por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não existe nenhuma obra que a morte possa fazer que supere o poder da semente. Não importa o quão morto pareça o cenário, o poder da semente é maior. Não sei qual é o cenário na sua vida, não importa o quão morto esteja, esse cenário não interessa. Você tem o poder da ressurreição, você carrega a semente, a terra está pronta, a terra é boa. Fique tranquilo, meu irmão, fique tranquilo, minha irmã. Você tem em você Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus.
Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em nós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo que habita em nós, o mesmo Espírito, meu amado, não é, entenda uma coisa, a mesma quantidade de poder que Jesus tinha, você tem. A mesma quantidade, né? Às vezes a gente quer ficar com a nossa mente natural tentando entender as coisas espirituais. Então entenda dessa maneira: a mesma quantidade que Jesus tinha, você tem, mesmo nível. Algumas pessoas falam: não, preciso de mais nível, eu preciso melhorar o nível, eu preciso desenvolver isso, preciso desenvolver aquilo. Você não precisa de nada, você já tem em você. O Espírito da ressurreição já habita em você. É o mesmo que habitou em Jesus Cristo. O mesmo poder está em Cristo Jesus, é o mesmo poder que hoje está em nós. O Espírito Santo, que é o poder da ressurreição, habita em nós. Salmo 116, 3, 4 diz: os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza, até que eu invoquei o nome do Senhor. Até que eu invoquei o nome do Senhor, e Ele me libertou. Meu amado, não importa quantos laços você ache que estão te prendendo hoje, esses laços serão quebrados hoje. Essas amarras serão quebradas hoje. A semente que está em você, ela é muito, muito, muito preciosa, para que esses laços aí impeçam você de semear. Salmo 116, 7. O salmista diz assim: volta. Diga assim comigo: volta. Diga assim comigo: volta. Minha alma. Diga comigo: minha alma. Volta, minha alma, ao teu repouso. A nossa alma nunca deveria ter saído de um lugar de descanso. A sua alma nunca deveria ter saído de um lugar de repouso. Vão ter semanas da sua vida, vão ter dias, vão ter meses, vão ter anos, que você vai ter que declarar: a alma volta para o teu lugar. A alma volta para o lugar de repouso. Para de olhar para essas contas. A alma, para de olhar para isso. A alma, para de olhar para aquilo. Volta para o seu lugar de descanso. Por quê? Porque o Senhor tem sido generoso para comigo. A sua alma, ela vai tentar se envolver com esses laços, sabe? A sua alma gosta de um laço. A sua alma gosta de um laço, né? A sua alma gosta de dizer: ai, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Está difícil. Está isso, está aquilo. Olha, está difícil aqui, eu preciso de ajuda. A sua alma gosta disso. Só que você precisa dizer para ela: alma, volta para o lugar de descanso, porque o poder da ressurreição já está aqui. O poder da ressurreição já habita em mim. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Pai Celestial, nessa manhã nós te agradecemos, porque o que habita em nós é mais poderoso daquilo que habita no mundo. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque somos terra boa, porque estamos prontos, porque estamos férteis. Já está resolvido. A justiça de Deus, ela já é uma realidade. Por isso a tua semente, a tua palavra, ela frutifica em nós, ela germina em nós. Por isso nessa hora nós recebemos da tua semente, nós recebemos da tua palavra, nós recebemos da tua realidade. E a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, ele habita em nós. A tua palavra nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos agora habita em nós. A tua palavra diz que o poder da tua palavra é o poder da ressurreição. O poder de Cristo é o poder da ressurreição, e é o mesmo poder que hoje atua nas nossas vidas. Por isso agora, Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre a vida de todos os nossos irmãos, nós declaramos sobre as nossas vidas, que em todas as áreas da nossa vida, o poder de Deus atua. O poder de Deus atua.
Nós dizemos agora: alma, volte ao teu lugar de repouso. Alma, volte ao teu lugar de descanso. Toda preocupação vai embora, toda ansiedade vai embora, todo questionamento vai embora, toda dúvida vai embora, porque a nossa alma descansa no Senhor. O Senhor tem sido generoso conosco. Por isso agora nós dizemos a você, Satanás: tire as suas mãos. Morte, tire as suas mãos. Você que tem usado de laços para tentar nos prender, para tentar fazer com que nós não desfrutemos da realidade da ressurreição, nós dizemos agora: você é destruído por completo. Eu declaro agora todos os laços desfeitos sobre a vida dos irmãos da igreja, estão desfeitos agora, desfeitos. Morte, você está desfeita. Nós destronamos você. Espírito de divórcio, de doença, de enfermidade, de imoralidade, de mentira, de violência, de orgulho, de amor ao dinheiro, nós desfazemos você. Avareza, nós desfazemos você. Maledicências, nós desfazemos vocês. Nós desligamos você agora, Satanás. Tudo aquilo que você tem feito, você é um derrotado. Morte, você é derrotada. Nós desfazemos o teu poder agora. Toda escassez é desfeita, toda falta é desfeita, e nós ligamos agora a realidade de Cristo. Nós ligamos agora sobre as nossas vidas a realidade da palavra. Nós ligamos agora sobre a nossa vida o poder da ressurreição. Pai Celestial, nós declaramos que nesses próximos dias, esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus venha a ressuscitar as nossas vidas, venha a trazer vida aonde há morte. Eu oro pela vida dos meus irmãos, declarando que haverão muitos testemunhos, que haverá muita transformação, que haverá uma completa mudança, porque não é sobre a nossa força, mas é sobre o Espírito de Deus que atua em nós. Nessa manhã nós recebemos desse Espírito, nós damos liberdade a esse Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e nós dizemos sim e amém, sim e amém. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus.